Olá, meu nome é Denise Carvalho, sou nutricionista clínica da Associação dos Diabéticos de Americana e estamos aqui a convite do Centro de Prevenção à Cegueira, o CPC, pois estamos no Abril Marrom, que é a prevenção e conscientização à cegueira, com o subtema Diabetes e retinopatia diabética. Será que é uma iminente cegueira? Cerca de 13 milhões de brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, são pessoas com esta patologia. São muitas pessoas. Na realidade, o que seria o diabetes? O diabetes é uma insuficiência na produção de um hormônio produzido pelo pâncreas, que é um órgão do nosso sistema digestivo. Na realidade, ele é uma glândula que produz diversas substâncias, entre elas o hormônio insulina, que tem a função, a finalidade de captar, de transportar ou de carrear glicose, que é a menor porção digestiva de um carboidrato, que é um nutriente contido nos alimentos que a gente ingere, que tem a finalidade de gerar energia. Sem a insulina, esse menor nutriente, que é a glicose, que também pode ser conhecido popularmente como açúcar, não entra dentro das nossas células. E só dentro das nossas células que a glicose gera energia. Se ela estiver fora das células, ela não vai gerar energia. E voltando, recordando, para que ela entre dentro da célula, ela precisa da insulina. Quando uma pessoa é diagnosticada com diabetes, ela apresenta uma diminuição ou uma não produção desse hormônio insulina por parte do pâncreas, ou ela produz insulina com defeito, é uma insulina que não consegue desempenhar essa função de transportar a glicose proveniente da nossa alimentação, dos carboidratos da nossa alimentação, até dentro de todas as nossas células para gerar energia, ou o nosso organismo tem uma resistência à ação dessa insulina. O nosso organismo, por alguma razão hereditária, genética, não permite que essa insulina tenha a sua ação, que é se ligar às células e colocar a glicose lá dentro para gerar energia. Uma das patologias que pode gerar essa resistência à insulina, por exemplo, é a obesidade. Quando a gente tem diabetes e a gente não cuida desse diabetes, quais seriam os cuidados básicos do diabetes? Um plano alimentar adequado e individualizado, ou seja, feito, elaborado individualmente. O mesmo plano alimentar que a pessoa X tem não vai ser igual para a pessoa Y, porque cada um tem as suas necessidades. Então entra dentro desses cuidados do diabetes o plano alimentar individualizado, adequado, equilibrado, moderado e variado. Dentro desta individualidade, os cuidados médicos, ou seja, as consultas médicas periódicas, as tomadas de medicamentos em dosagens e em horários adequados, isso tudo determinado pelo especialista, conhecendo individualmente cada um de seus pacientes. As atividades físicas são importantes para o cuidado desse diabetes, porque isso vai ajudar a manter uma glicemia mais estável, assim como todos esses outros cuidados. E o cuidado com o nosso emocional, com tudo aquilo que sentimos. Então, todos esses cuidados vão levar ao controle glicêmico. Quando por alguma razão a gente não consegue controlar a glicemia, que é a quantidade de glicose no sangue, e ela aumenta, a gente tem uma hiperglicemia constante, habitual, durante um longo período de tempo, essa hiperglicemia faz com que o sangue se torne muito denso, como se fosse uma calda de pudim. E nós temos vasos sanguíneos de pequeno calibre, às vezes mais finos que um fio de cabelo, e que irrigam diversos órgãos, como no caso globo ocular.
O sangue, ele serve para levar nutrientes e oxigênio às células. Quando esse sangue está denso, está muito espesso e ele não consegue chegar até esses vasos mais fininhos que um fio de cabelo, eles podem romper esse vaso, ou seja, esse vaso vai se romper por esse sangue estar extremamente espesso e ele não vai mais conseguir levar os nutrientes e o oxigênio, causando malefícios aos tecidos das células aos quais eles vão fazer parte. Quando isso acontece, isso pode acontecer principalmente em órgãos que têm capilares sanguíneos, que são esses vasinhos mais finos que um fio de cabelo, como o globo ocular, os rins e as extremidades, como os nossos pés, a gente pode ter problemas nesses órgãos. Como a gente falou, e hoje a gente vai abordar o globo ocular, quando eu tenho uma diminuição na irrigação sanguínea do meu globo ocular, por essa espessura maior do meu sangue, por essa densidade muito alta desse sangue, devido a glicemias não controladas e elas estarem sempre em grandes quantidades em hiperglicemia, a gente pode romper vasos do globo ocular, principalmente da nossa retina, que é um órgão, é como se fosse uma bolha grande, cheia de irrigação. E é na retina, esse órgão tão importante do globo ocular, onde são formadas as imagens que nós visualizamos. Quando esses vasinhos não conseguem mais levar, por conta dessa densidade muito alta desse sangue, esses nutrientes e o oxigênio, esses vasos dentro da retina, eles se rompem, não irrigando mais as células as quais eles teriam que irrigar, não levando mais esses nutrientes e oxigênio. Essas células podem entrar em colapso. Com isso, eu posso ter uma hemorragia dentro da minha retina. E esse balão, ele vai se descolando do globo ocular. Quando há esse descolamento da retina, aí a gente começa a ter problemas para enxergar, para visualizar as nossas imagens, e aí a gente desencadeia uma outra patologia que se chama retinopatia diabética. Retinopatia diabética são todas as patologias que forem causadas pelo diabetes mal controlado e que forem desencadeados na retina, que é esse órgão que formam as imagens no nosso globo ocular. A nossa pergunta do tema, baseado nisso, foi se o diabetes mellitus, que pode levar, não é via de regra, a essa retinopatia diabética, causa uma iminente cegueira. Não propriamente dito. Ela só vai levar à cegueira se ela também for deixada de lado, se eu não ligar, se eu não prestar atenção que eu estou olhando e não estou enxergando adequadamente. E não é o meu grau, se eu usar óculos, que está afetado, e sim a minha retina, que é onde se formam as imagens. Daí a suma importância do paciente que contém essa patologia de diabetes ir ao oftalmologista, ao especialista, para fazer exame de fundo de olho e verificar como é que está essa retina, de 6 meses a 1 ano, frequentemente, mesmo que eu não sinta nada. Isso deveria ser de praxe para as pessoas que têm diabetes mellitus, para se evitar futuramente que essa retina venha a ter um descolamento tão grande, tão intenso, e que aí sim haverá o risco da iminente cegueira. Mas se for diagnosticado a tempo, ou se eu cuidar de forma adequada, com todos aqueles cuidados que a gente falou que o diabetes necessita no início desse vídeo, nós vamos evitar não só a complicação da retinopatia diabética, como as outras complicações do diabetes também. Então, o diabetes pode levar à cegueira? Pode, desde que eu não cuide desse diabetes,
desde que eu tenha hiperglicemias constantes, habituais e não faça nada para tentar reduzir essa glicemia. Porque isso vai fazer com que os vasos, os capilares sanguíneos, que são aqueles vasinhos de pequeníssimo calibre, se rompam e gerem uma hemorragia na retina, descolando a retina, e a gente não vai mais conseguir visualizar, formar as imagens que a gente vê, podendo sim levar à cegueira. Agora, se eu cuido desse diabetes, se minhas glicemias estão sempre controladas, se eu tenho um plano alimentar adequado e individualizado, se eu vou rotineiramente ao médico, ao endocrinologista, ao oftalmologista e a outros especialistas, e eu tomo os meus medicamentos de forma adequada, eu cuido do meu emocional e ainda pratico alguma atividade física voltada também individualmente para cada um de nós, aí sim os riscos de desenvolver uma retinopatia diabética são minimizados, e os riscos dessa, se ocorrer uma retinopatia diabética, que ela também tem um fator genético envolvido aí, eles também vão ser minimizados quanto às consequências de poder ser levado à cegueira. Então, respondendo à pergunta novamente, é iminente a cegueira para quem tem retinopatia diabética? Não, não é iminente. Só é iminente para aquela pessoa que não cuida, que não vai atrás e que não está nem aí para o controle da sua glicemia e os cuidados gerais com o seu diabetes. A alimentação pode auxiliar nesse processo? Sim, e muito. Como a gente falou, precisa haver um plano alimentar individualizado e adequado às condições físicas e habituais de cada pessoa. Físicas não só as atividades que são praticadas, mas a todo o estado fisiológico de cada um de nós, que é diferente para cada ser humano. Então há necessidade desse plano alimentar e existem alguns alimentos que podem auxiliar a proteger o nosso globo ocular como um todo, que são principalmente alimentos amarelos e verdes escuros. Esses alimentos, eles contêm uma vitamina, que é a vitamina A, ou o beta-caroteno. O beta-caroteno, ele não é uma vitamina A propriamente dita, mas ele é um pigmento, que é esse pigmento amarelo ou verde escuro, em alguns alimentos que os contém, que vão se transformar dentro do nosso organismo em vitamina A. E a função primordial da vitamina A é melhorar toda a saúde do nosso globo ocular, além de outras funções que ela apresenta, como também melhorar a saúde da nossa pele. Mas isso fica para uma próxima vez para a gente abordar sobre essa função da vitamina A. Vamos abordar só a função da saúde ocular. Conjuntamente com os alimentos verdes escuros e amarelos, além da vitamina A, a gente vai apresentar outras substâncias que são a luteína e a zeaxantina, que são substâncias que ajudam a formar uma outra estrutura ocular que fica na retina, que se chama mácula. Inclusive, quando há o deslocamento da retina, pode haver também o edema macular diabético. A função da mácula é captar a luminosidade e diminuir essa luminosidade quando ela é muito intensa para a nossa visão, para que a gente consiga visualizar. Quando eu tenho esse edema macular diabético, causado também pela retinopatia diabética, eu também posso vir a apresentar problemas visuais, principalmente na captação da luminosidade, não conseguir enxergar direito. E esses alimentos, que também são amarelados e verdes escuros, contêm essas substâncias, luteína e zeaxantina, que fazem parte da estrutura dessa mácula. Então, se alimentando de forma adequada, em quantidades individualizadas desses tipos de alimentos, diariamente,
eu vou ter uma saúde ocular mais adequada, e se eu controlar a minha glicemia com todos os cuidados do plano alimentar adequado e individualizado, a gente vai conseguir melhorar e evitar que essa retinopatia diabética ocorra. Além desses alimentos, a gente também tem alguns outros, como por exemplo as sementes oleaginosas, a uva, que apresentam substâncias que a gente chama de antioxidantes. Como eu falei no início do vídeo, quando a gente tem o início de uma retinopatia diabética, que é causada pela destruição celular ali da retina, da mácula, por conta da ineficiência dos vasos sanguíneos de menor calibre, os capilares sanguíneos, em levar os nutrientes e o oxigênio, porque eles se rompem devido a um sangue extremamente espesso em hiperglicemias constantes e habituais, a gente perde essas células. Esses alimentos, as sementes oleaginosas e a uva, a gente tem esses antioxidantes que evitam essa quebra das células. Eles fazem com que as sujeirinhas das células impeçam que essas células sejam muito frágeis, porque as células produzem substâncias boas para o nosso organismo e substâncias que têm que ser eliminadas, que a gente chama essas substâncias de sujeirinhas ou, mais cientificamente, de radicais livres. E essas substâncias antioxidantes que a uva tem, como o resveratrol e as sementes oleaginosas, que são castanhas, nozes, pistache, avelã, macadâmia, e também o ômega 3 presente em peixes de águas frias, como o salmão, o arenque, a sardinha, o atum, e também a semente da linhaça ou o óleo de linhaça, eles também vão ajudar nesse processo a evitar que essas células se tornem mais frágeis e elas se tornam mais resistentes. Então, incluir alimentos fontes desses nutrientes dentro da nossa dieta habitual, dentro do nosso plano alimentar, isso vai auxiliar a nossa saúde do globo ocular como um todo. Mas no caso da pessoa com diabetes, nós não podemos esquecer que não basta só introduzir esses alimentos na nossa dieta habitual. Eu também tenho que ter o controle da minha glicemia como um todo, através de todos aqueles cuidados que nós já abordamos nesse vídeo. Gostaria de agradecer ao convite do CPC e qualquer dúvida eu estou à disposição na Associação dos Diabéticos de Americana. Um abraço a todos e muito obrigada por assistirem.